Você já conviveu com alguém de estupim curto? Aquele colérico que anda com os nervos à flor da pele, estressado, que se irrita com facilidade, que tem pouca paciência, principalmente com aquele que ele acha que tem a velocidade menor do que a dele. Moisés do Egito nem sempre foi manso. Teve uma vez que ele perdeu a noção e avançou num. Foi fatal. O apóstolo Paulo era nervosinho, tinha sede por justiça. À sua forma, Pedro, o apóstolo, chegou até a carregar uma espada. O apóstolo João foi comparado ao trovão. Era tempestuoso, homem bravo. E assim por diante, numa rápida avaliação, alguém poderia defini-los como homens de baixa inteligência emocional. Geralmente o nervosinho age por impulso e, num acesso de explosão, vai logo dizendo burro. Esse é o seu adjetivo preferido, burro. Mas você sabia que ser burro não é tão ruim assim? Veja, existem até algumas vantagens em ser burro. Um burro é facilmente conduzido pelos outros. Um burro não sofre de depressão, porque aceita tudo facilmente. Um burro não tem crises de existencialismo, porque não questiona a vida. Um burro nunca cria nada, apenas copia o que os outros fazem. Um burro é tranquilo, acomodado, aceitando que outros pensem por ele. Você já viu um burro reclamar da vida? Ele não reclama porque ele não pensa. Um burro se contenta com qualquer coisa, pois é de visão curta. Você já viu o burro passar vergonha? Não, pois ele não conhece etiquetas e não sabe nem o que é cultura. Um burro trabalha como condenado, sem exigir salário. Um burro aceita todos os elogios, mesmo aqueles falsos. Um burro vive de orelha em pé, mas nunca percebe nada. Burro não guarda nem ressentimento, pois resolve tudo aos coices. Sim, afinal não vale a pena ser burro? Só que essas vantagens todas que acabei de citar não se aplicam ao ser humano, e sim a um burro de verdade, asno, jumento, jegue, equino, aquele parente do cavalo que de burro não tem nada. Mas vamos deixar o burro de lado e usar a palavra correta, que é insensatez. Porque insensato é aquele que aprende com a própria experiência ao invés de aprender com as experiências dos outros. Insensato é aquele insensível aos sentimentos dos outros. Insensato é aquele que se recusa a pensar. Insensato é aquele que jamais admite o erro. Insensato é aquele que nega a existência de Deus. É aquele que coloca o sentimento acima da razão. De qualquer forma, não se mede a inteligência de alguém pelo seu conhecimento ou pela sua cultura, ou mesmo pelos anos em que frequentou uma escola, e sim pela sabedoria em se fazer escolhas acertadas. Uma pessoa famosa pela inteligência que possui, mas que coloca toda a sua confiança na sua própria genialidade, não vai demorar muito e sua inteligência invejável se transformará em escancarada estupidez. Porque a inteligência de ninguém autoriza a desprezar, subestimar ou tratar a qualquer que seja com desdém. Uma pessoa inteligente, que consegue multiplicar o seu patrimônio financeiro, sua genialidade, mas se esquece de cuidar do maior patrimônio, que é a própria saúde, logo se transformará num superdotado cangalha ambulante, que poderá morrer antes do tempo. Porque a inteligência de uma pessoa por si só jamais garantirá 1 minuto sequer de vida. Uma pessoa que possui uma capacidade mental fora do normal, mas que não se preocupa em cultivar a espiritualidade, acaba desprezando o próprio motivo que o faz existir. E logo poderá estar enfrentando indefesa o monstro do existencialismo e definhamento moral. Muitos baseiam sua fé em teorias complexas e complicadas, desprezando a fé cristã pela simplicidade do Evangelho. São inteligentes demais para tal simplicidade. Quem sabe tenha sido esse o motivo pelo qual Jesus escolheu pessoas simples e até problemáticas, como as que citei a princípio. Pessoas que eu, ou talvez você, jamais escolheríamos para estarem conosco em alguma atividade ou sociedade profissional. Jesus Cristo nunca escolheu alguém porque tinha uma cabeça privilegiada, mas deu preferência àqueles que se colocavam humildemente em suas mãos com aquilo que possuíam. Os discípulos de Cristo não eram notáveis pela sua inteligência, você sabe disso.
o mais brilhante deles, o mais inteligente, o de melhor aparência, foi o único que não foi escolhido por Jesus. Sim, Judas Iscariotes. Sua autossuficiência o destacava dos demais. Uma pessoa não estará no céu pela quantidade do QI que deteve, mas porque escolheu usar o QI nas coisas de valores eternos. Uma pessoa de alto QI, mas que despreza a sabedoria do alto, corre sérios riscos de cair em campos proibidos, lançando os alicerces da dúvida e finalmente caindo na apostasia. Einstein foi um gênio, mas sua vida pessoal foi uma miséria. Hitler foi um gênio e dele veio o Holocausto. O homem mais sábio do mundo, o rei Salomão, notável pela sua inteligência, pelo excesso de mulheres que teve, que lhe perverteram o coração, acabou ficando até afeminado. Foi salvo pelo gongo. Por pouco não perdeu a salvação. Finalmente humilhou-se diante de Deus e recebeu o seu perdão. Veja, não estou me insurgindo contra a inteligência humana. Provérbios no capítulo 2:6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A minha intenção é apenas colocá-la no seu devido lugar à luz da palavra de Deus. Provérbios 5:1 diz: filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os seus ouvidos. O homem é realmente inteligente à medida em que se coloca, ou coloca a sua inteligência em sintonia com a inteligência de Deus. A inteligência de Deus é impenetrável, mas de acordo com o que temos revelado, ela se baseia no amor e na justiça. Aí está a verdadeira aplicação da inteligência. Porque não é a quantidade de QI que qualificará uma pessoa para o céu, e sim onde ela aplicou o QI que Deus a deu. Dizendo melhor, para quem ela estará usando a sua inteligência. O problema é que o mundo apresenta um protótipo de inteligência incompatível com a proposta divina. Geralmente está ligado a habilidades naturais, fama e capacidade de ganhar dinheiro. 1 Coríntios 3:19 diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Mas notem que interessante que foi escrito há mais de 2000 anos atrás pelo próprio Salomão. Eclesiastes 9:11. Eu descobri mais uma outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer. E que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte da ocasião. Em outras palavras, tudo depende da providência de Deus. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua própria inteligência. Porque veja o que acontece com a pessoa que se apoia na sua própria sabedoria. Eclesiastes 1:18. Na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. É por isso que muitos se matam. Saber demais pode abrir portas para o existencialismo. Esse é o fim de um superdotado sem Deus: canseira, tristeza ou depressão e morte. E pode ser morte eterna. É claro que a Bíblia destaca a inteligência de personagens porque também souberam fazer sábias escolhas. Se fossem inteligentes sem Deus, suas histórias seriam diferentes. O fato de você estar neste momento ouvindo a palavra de Deus já o destaca dos demais, porque você fez uma escolha inteligente. Sempre quando vamos à casa de Deus, ou quando vemos algo que fala sobre Deus, o inimigo logo trata de arranjar um leque de opções secundárias para desviar você disso aí. E agora vem um desafio. Isso está em Tiago, no capítulo 3, verso 13. Existe entre vós alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Sim, inteligência e sabedoria vão também além dos bancos de uma igreja ou dos eventos do seu dia a dia. Uma pessoa de altíssimo QI, mas que tem mau comportamento e orgulho, de acordo com a Bíblia, é considerado insensato. Que sabedoria é essa que Tiago tanto fala? Ele mesmo dá a resposta. Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente e tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimentos. Sim, de acordo com Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Esse é o princípio da verdadeira inteligência aos olhos de Deus, considerada pelos homens como loucura.
Temer a Deus é reconhecer sua soberania e buscar conhecê-lo nas ocorrências da vida. Deus nos deixou todas as dicas necessárias para vivermos com inteligência em apenas 2 pequenas histórias, das virgens e dos construtores. Sigamos o exemplo das virgens prudentes que foram inteligentes em não permitir que o óleo do Espírito Santo acabasse de suas lâmpadas. Porque nesse tempo de tanta confusão em que vivemos, precisamos de discernimento para fazermos escolhas acertadas. Sejamos inteligentes ao construirmos nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, o fundamento da nossa fé, para estarmos em pé quando as tempestades da vida tentarem nos abater. Pois bem, meu amigo, a princípio citei Moisés, Paulo, Pedro, João, homens de difícil convivência, mas que foram transformados pela convivência que tiveram com Jesus Cristo. Isso me deixa feliz, porque se eles foram, eu também posso, e você também, se for o caso. Sim, podemos ser transformados pela graça de Deus. Inteligente mesmo é aquele que reconhece que depende de Deus para ser um vencedor. Pense nisso. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a mim.